5. Antes de Delicola fugir, ele havia dito ao capitão Orellana que estávamos indo em direção a uma vasta região inabitada, onde não havia alimentos. No entanto, o rio desembocaria em outro ainda maior, onde, a um dia de jornada, poderíamos encontrar comida e ouro. De acordo com Delicola, a confluência entre os rios ficava a alguns dias de viagem do local onde estávamos. Talvez Delicola estivesse apenas falando o que achava que nós, espanhóis, queríamos ouvir, enchendo-nos de falsa esperança. Mas agora, com os homens na situação em que se encontravam, até mesmo uma esperança falsa era melhor do que nada. Alguma coisa diferente e drástica precisava ser feita. Assim, o capitão Orellana propôs levar o San Pedro, tripulado por um grupo de homens escolhidos a dedo, entre os melhores de nós e em boas condições, e descer o rio até o local que Delicola havia descrito. Dom Gonzalo e o restante dos homens seguiriam a pé e nas canoas no ritmo que pudessem. Depois de encontrar suprimentos, o capitão Orellana voltaria rio acima, levando o tão necessário socorro. Aquele plano vago parecia ser, naquelas circunstâncias, nossa única esperança. O capitão Orellana estimava, baseado no que ouvira de Delicola, que levaria cerca de 12 dias para encontrar comida e voltar. Dom Gonzalo não demorou para responder. Tinha confiança no capitão Orellana, seu lugar-tenente, e concordou. Depois que o capitão concedeu permissão para executar o plano, o capitão Orellana selecionou os homens que o iriam acompanhar. Todos notáveis. 2 deles, Alonso de Robles, nascido na Extremadura, como o capitão, e Cristóbal de Segovia, apelidado Maldonado, eram soldados muito capazes. Francisco Izazaga foi escolhido como escrivão. Entre os homens chamados estava o frei Gaspar de Carvajal, nosso capelão. Também nos acompanhava Hernán Gutiérrez, nosso melhor arcabuzeiro, e Cristóbal Enríquez, um ótimo espadachim. Eu fui escolhido por ainda conservar alguma força e, sem dúvida, por conta da minha amizade com o capitão. À primeira luz de 26 de dezembro, começamos os preparativos para a jornada. Os doentes foram retirados do San Pedro e instalados do melhor modo possível no acampamento de Natal. Então, começamos a carregar o bergantim. A maior parte das ferramentas e materiais para a construção de pontes e outras estruturas foi deixada no barco. Também recolhemos mais ferraduras, caso fosse necessário fabricar pregos para efetuar reparos. Levávamos arcabuzes e balestras, bem como pólvora e munição. Findos os preparativos, tantos homens quanto cabiam, 57 no total, embarcaram no San Pedro. O restante seguiu nas canoas. Com pouca cerimônia, o capitão Orellana despediu-se do governador Gonzalo e dos outros e partimos. Logo, a visão do triste acampamento se dissolveu na distância e foi obliterada pelas curvas do rio. O San Pedro desceu o rio Napo, ganhando velocidade conforme a corrente aumentava. Cada afluente que desembocava no Napo aumentava o volume e a velocidade da corrente. Desse modo, fizemos um bom progresso no primeiro dia. Se as previsões de Delicola estivessem certas, não encontraríamos aldeias nem alimento durante alguns dias. Por isso,
o capitão Orellana decidiu seguir o curso de modo quase contínuo, parando apenas à noite para descansar. Na primeira noite, aportamos num calmo remanso. As canoas foram puxadas até a praia e nos deitamos sobre as tábuas molhadas do barco, ou nas canoas, ou sob elas. Os enxames de mosquitos nos atormentavam constantemente. Mal conseguimos dormir. No segundo dia, enfrentamos um desastre. Enquanto descíamos o rio, no meio da corrente, de repente o San Pedro foi parado súbita e violentamente por um tronco submerso que se cravou em seu casco. O barco começou a fazer água perigosamente, enquanto os homens que estavam nas canoas remaram com fúria até o lado do San Pedro. Com muito trabalho, conseguimos tirar o bergantim da água e remendar o rombo no casco com uma tábua que cortamos de uma árvore. Apesar do susto, em pouco tempo pudemos continuar a viagem. Durante 3 dias continuamos a descer o rio, sem ver qualquer sinal de habitação. Tampouco encontramos a junção dos rios. Tudo o que nos cercava era a imensa floresta e seus estranhos sons. Os gritos cortantes dos macacos e das aves que levantavam voo quando o barco se aproximava. Enormes jacarés flutuavam como troncos no rio Castanho, perturbando a água com suas caudas. Ao longo da praia, enroscadas nos galhos das árvores, cobras gigantescas dormiam enquanto passávamos. No terceiro dia, tivemos de enfrentar um dilema. O rio aumentava de volume e a correnteza era cada vez mais rápida, acelerada pelos muitos outros rios que desaguavam no Napo. Eram tantos e de tamanho tão variado que não sabíamos distinguir onde poderia ser a confluência ou junção descrita por Delicola. Percebíamos que voltar ao acampamento de Natal seria muito difícil, se não impossível. Mesmo se encontrássemos comida, o rio nos levava a uma velocidade tremenda. Seria impossível remar rio acima. Retornar por terra, diante de tudo que tínhamos enfrentado ao cruzar a mata, estava fora de questão. Sabíamos, agora, que não voltaríamos no prazo combinado de 12 dias, especialmente porque ainda não tínhamos encontrado suprimentos. Nossa preocupação aumentou como a velocidade da corrente. Nada podíamos fazer além de continuar a descer o rio. Durante mais de 2 dias, nossa pequena armada prosseguiu, distanciando-se cada vez mais dos companheiros que haviam ficado rio acima e sem nenhum sinal de povoações em nosso caminho. Depois de uma semana descendo o rio, alguns dos nossos homens ficaram perturbados. Uns poucos passaram até mesmo a delirar. O capitão Orellana ordenou uma parada para procurarmos alimentos. Os mais fortes entre nós deveriam entrar na selva em busca de comida. Nós perambulamos pela floresta arrancando ervas e raízes, comendo-as avidamente como se fôssemos gado. Tínhamos chegado a um estado de privação tão grande que passamos a comer o couro dos nossos cintos, botas e arreios cozidos com as ervas que encontrávamos. Alguns estavam tão fracos que não conseguiam ficar em pé. Outros moviam-se de 4, como quadrúpedes, e outros, como eu, caminhavam com o apoio de bastões. Frequentemente, voltávamos à floresta em busca do que comer e, não tendo conhecimento sobre as plantas locais, alguns homens comeram ervas que os deixaram loucos e outros à beira da morte. O capitão
vendo seus homens em tal estado, pediu ao frei Carvajal, nosso capelão, rezar uma missa. O frade, assistido pelo outro irmão que nos acompanhava, frei Gonzalo de Vera, recomendou nossas pessoas e vidas a Deus, pedindo que Nosso Senhor nos livrasse de tantas dificuldades e impedisse nossa destruição, pois era isso que sentíamos ser nosso destino. Depois da missa rezada na praia, o capitão foi ter com seus homens, encorajando-os, dizendo palavras de apoio e lembrando-os de ter confiança em Deus, pois foi Ele que nos lançou naquele rio e seria Ele que nos traria segurança. Ter rogado ao Criador e as palavras do capitão trouxeram algum alento aos soldados. Aqueles que deliravam falando palavras sem nexo ficaram silenciosos, embora o brilho da loucura continuasse a habitar seus olhos. Alimentados de fé, mas tão fracos de corpo quanto antes, embarcamos uma vez mais para continuar nossa jornada. No primeiro dia do ano de 1542, nossa esperança aumentou. Enquanto os homens deitavam-se apáticos no barco ou remavam indiferentes as canoas, ouvindo o lânguido rumor do rio, batidos pelo vento quente que soprava das áreas alagadas além das margens, escutamos um eco fantasmagórico à distância. O som de tambores. Apuramos os ouvidos, tentando ouvir. Todos nós, num único esforço, ansiosos, cheios de atenção. O capitão quebrou o silêncio que tinha congelado nossa atmosfera. Ele nos disse que acreditava ser os tambores de guerra de alguma nação. Nossos espíritos incharam-se de expectativas e fincamos nossos remos na água com as poucas forças que ainda nos restavam. Todos os homens observavam o horizonte tingido de verde, esperando ver qualquer movimento na praia, talvez crianças brincando na água ou mulheres colhendo frutos. Mas durante todo aquele dia não vimos nada e nossa esperança começou a se esvair. Muitos começaram a achar que o som que alguns de nós tínhamos ouvido não passava de alucinação. Uma imensa decepção abateu-se sobre todos, tanto os doentes quanto aqueles, como eu, que estavam em melhor estado, começaram a achar que não sairíamos daquele rio com vida. Na noite do segundo dia do ano, uma semana depois de partirmos do acampamento de Natal, o capitão Orellana ordenou que aportássemos numa praia. Os cozinheiros prepararam uma sopa de ervas, raízes e couro cozidos, enquanto os homens gemiam de dor, fome ou angústia. Então, enquanto comíamos a rala sopa, forçando o líquido sem gosto através de nossos lábios rachados e bocas inchadas, ouvimos os tambores de novo. O som vinha de longe, de uma distância indefinida. O som vinha de longe, de uma distância indefinida. Aos poucos, foi se tornando mais claro, até que pudemos todos ter certeza de que era de fato o som de tambores. O capitão foi um dos primeiros a ouvir e chamou nossa atenção. Lentamente, todos distinguimos. O som vinha de longe, de uma distância indefinida. Aos poucos, foi se tornando mais claro até que pudemos todos ter certeza de que era, de fato, o som de tambores. O capitão foi um dos primeiros a ouvir e chamou nossa atenção. Lentamente, todos distinguimos. Fomos invadidos por uma felicidade tal que nos fez esquecer os sofrimentos passados até aquele momento. Sabíamos que estávamos numa região habitada e que não pereceríamos de fome.
Apesar da alegria e entusiasmo dos homens, o capitão Orellana ficou circunspecto. Sabia que estávamos abatidos e temeu que fôssemos atacados naquela condição de fraqueza que mal nos permitia ficarmos de pé. Certamente o povo que fazia soar os tambores tinha nos visto e estava se preparando para a guerra. O capitão ordenou que sentinelas fossem postadas e que permanecêssemos de sobreaviso. Naquela noite, nenhum de nós conseguiu dormir, mais devido à ansiedade de conseguir comida do que pelo temor de sermos atacados. O sol se ergueu, anunciado pelos gritos das aves que riscavam o céu com todas as cores. Logo, a manhã seria tingida de vermelho. Rapidamente, nos preparamos para a batalha. Os besteiros armaram suas balestras, os arcabuzeiros separaram pólvora seca e balas. A fome nos dava força. Todos os homens, doentes ou decrépitos, vestiram suas armaduras e ergueram seus escudos e espadas, enquanto nosso comandante nos animava para a batalha. Embarcamos no San Pedro e nas canoas com o espírito momentaneamente elevado, movendo nossos corpos macilentos. Éramos conquistadores uma vez mais, mas, em vez de ouro, lutávamos por alimento. Não tivemos de esperar muito para encontrar os indígenas que anunciaram sua presença através dos tambores na última madrugada. A cerca de 1 légua de distância da praia, onde tínhamos passado a noite, avistamos 4 canoas cheias de nativos numa missão de reconhecimento. Quando os indígenas viram o bergantim, viraram suas canoas na direção contrária, gritando e balançando os braços, soando apitos e tocando tambores. Então, desapareceram rio abaixo, deixando apenas ondulações para trás. Esperamos apreensivos, o vento soprando o murmúrio das folhas em nossos ouvidos. Estávamos petrificados. De repente, os sons dos tambores de guerra recomeçaram. Num primeiro momento, vinham de algum ponto rio abaixo. Logo, foi respondido por outros tambores rio acima, como uma mensagem que estivesse sendo mandada de uma aldeia para outra. O capitão sabia que não tínhamos tempo a perder. Mandou que remássemos com toda a nossa energia para chegarmos numa das aldeias antes que um grande número de guerreiros pudesse se reunir, evitando que enfrentássemos uma força contra a qual não teríamos chance. Pouco depois, vimos muitos indígenas reunidos na praia, brandindo lanças, tacapes e cantando. Percebemos que estavam com medo de nós, homens barbudos, de pele branca, descendo o rio num barco diferente de tudo o que já tinham visto. O capitão gritou para nós, dizendo que a única forma de sobrevivermos era seguindo suas ordens à risca. Rumamos para a aldeia, a primeira que víamos nos 8 dias desde que nos separamos do governador Gonzalo. Aportamos e desembarcamos, espadas e escudos na mão, em formação cerrada, os arcabuzeiros e besteiros nos 2 flancos garantindo proteção. A demonstração de força funcionou. Inflamados pela proximidade da batalha, avançamos. Os guerreiros, por outro lado, assustados por nossas armas, o aço das espadas e das armaduras refletindo a luz do sol como se disparassem raios, fugiram. Na aldeia, procuramos por guerreiros que estivessem escondidos para uma emboscada. Mas a povoação estava vazia. Todas as mulheres e crianças tinham sido retiradas do lugar, e os guerreiros estavam, naquele momento, reunindo-se na praia e numa grande flotilha de canoas. O capitão colocou os besteiros e arcabuzeiros no perímetro da aldeia e ordenou aos outros
que procurassem toda a comida que pudessem encontrar e trouxessem para a praça central da povoação, onde comeríamos em turnos enquanto outros ficavam de guarda. Havia alimento em abundância. Apesar da fome e da euforia despertada pelas frutas, carne de peixes, de pássaros e de macacos que devorávamos regados com chincha de milho, os homens demonstraram incrível disciplina. Durante algum tempo, comemos como lobos famintos sobre uma presa abatida, enquanto os guardas, escudos nos ombros e espadas nas mãos, vigiavam o retorno dos indígenas. Comemos durante horas. Enquanto isso, grupos de canoas remavam rio acima e abaixo em frente à aldeia, enquanto um número cada vez maior de guerreiros reunia-se na margem. Aproximei-me do capitão Orellana e lhe disse que uma batalha violenta parecia ser inevitável. Ele concordou. Sabíamos que estávamos em grande desvantagem numérica e que, embora tivéssemos nos alimentado, ainda estávamos fracos demais para combater. O capitão nos levou a uma posição elevada na margem do rio. Então, usando as palavras que aprendera com Delicola e com os outros chefes, se dirigiu aos indígenas reunidos, dizendo que não precisavam temer e incitou-os a aproximarem-se, pois ele desejava falar. Depois de alguma excitação, 2 indígenas se aproximaram. O capitão expressou amizade e lhe deu os pequenos presentes reservados para essas ocasiões: pentes, espelhos, facas, contas e até mesmo algumas roupas. Pediu, em seguida, que eles levassem os presentes e suas palavras de paz ao seu chefe, pedindo para conversar com ele. Pouco depois, um homem de meia idade, cabelos começando a pratear e usando vestimentas e ornamentos mais elaborados que os outros indígenas, se adiantou da multidão de guerreiros e se aproximou. Ele veio diretamente para o nosso líder. Eu estava ao lado do capitão Orellana e ajudei a demonstrar nossas intenções pacíficas, dando um caloroso abraço no cacique. O capitão ofereceu ainda mais presentes, inclusive botas e cintos espanhóis, o que causou uma grande impressão no chefe. Depois dessas formalidades iniciais, o cacique perguntou se havia algo em particular de que precisávamos. Sem perda de tempo, o capitão Orellana disparou. No momento, a única coisa de que precisamos é comida. O chefe imediatamente gritou ordens a seus homens e logo grande quantidade de alimentos começou a ser trazida. Cestos repletos com carnes, perdizes e outras aves, bem como peixes de vários tipos. Não posso, caro Frei Diego, descrever nosso entusiasmo. A ameaça de morrer de fome tinha se dissipado. Era como se tivéssemos recobrado nossa existência depois de bater nas portas do inferno. Exultante, o capitão agradeceu ao chefe pela oferta de alimento e perguntou se ele poderia persuadir os outros caciques das nações próximas a virem até ele, pois desejava conversar com todos. O chefe concordou e informou que havia mais 13 chefes naquela região, os quais também desejavam nos encontrar. Homens estranhos, com couraças brilhantes, descendo o rio num barco tão grande quanto jamais imaginaram. Assim, nosso primeiro contato com os nativos foi pacífico. A aldeia chamava-se Imara, e por conta da aparente cordialidade e generosidade dos nossos anfitriões, o capitão decidiu que ficaríamos ali durante algum tempo, até nos recuperarmos. A aldeia dominava uma margem elevada do rio, distante dos pântanos, tão característicos dessa região. A povoação era simples,
porém organizada e confortável. As cabanas bem arrumadas, feitas com bambus fortes, as paredes de fibras de plantas habilidosamente trançadas em belos padrões, os telhados cobertos de palha. Para evitar as inundações, eram construídas sobre altas plataformas, algumas da altura de 2 homens. Escadas de troncos levavam às suas entradas. Ao redor das cabanas havia plantações de mandioca e milho. Nas margens do rio, diversas canoas, redes e outros equipamentos de caça e pesca, dardos, atiradores, flechas de diversos tamanhos, ficavam penduradas nas árvores. Ali permanecemos algum tempo, com conforto e sendo alimentados. Os indígenas vinham a nós com temor. Os homens observando-nos de uma distância segura, enquanto as mulheres se aproximavam mais, trazendo comida. Muitas delas ofereciam-se a nós. Entre os indígenas dessa região, Frei Diego, as mulheres são livres para fazer o que querem. E andar e dormir conosco conferia a elas um certo poder aos olhos dos outros. Apesar do abrigo e alimentos, 7 dos nossos estavam sendo torturados por doenças da selva, uma combinação de fome, exaustão e febre. Eles ficavam deitados numa cabana, trêmulos, numa agonia convulsiva. O capitão também se preocupava com o retorno ao acampamento de Natal, o que parecia agora um prospecto quase impossível de se realizar. Apesar da hospitalidade com que éramos tratados, o capitão ordenou que continuássemos a fazer turnos de vigilância, mantendo guardas armados sempre alertas. Na selva, cercados de perigos e inimigos, aprendemos que a confiança de um conquistador vai apenas até onde alcança a ponta da sua espada. Alguns dias depois da nossa chegada, alguns dos chefes das aldeias vizinhas vieram ver os estranhos homens barbudos cobertos de aço. Apareciam um a um numa sucessão bem ordenada. Vinham demonstrar seu respeito e satisfazer sua curiosidade, não só com relação a nós, mas principalmente por nossas armas poderosas e nosso formidável barco. O capitão recebia a todos com simpatia, esforçando-se para se comunicar com eles. Depois de conquistar sua confiança, quando todos os chefes estavam reunidos, ele achou que tinha chegado o momento de apresentarmos o requerimento. No entanto, apesar do talento linguístico do capitão, era claro que os chefes não compreenderam a importância do requerimento, tampouco sua implicação, exigindo que eles aceitassem o Cristo, rejeitassem seus deuses e reconhecessem o rei da Espanha como seu único soberano, tornando-se, desse modo, vassalos espanhóis e cristãos, recebendo em troca paz, prosperidade e a vida eterna. Talvez, se tivessem compreendido as palavras que o Frei Carvajal lia para eles, teriam nos atacado e trucidado até o último homem. Finalmente, o capitão falou sobre Sua Majestade e, em seu nome, tomou posse daquelas terras. Em seguida, erigimos uma grande cruz na aldeia. Apesar disso, o frei não fez nem batismo nem conversões em Iemara. Tinha problemas mais urgentes a tratar. Na manhã seguinte, o capitão chamou todos nós para discutirmos o que deveríamos fazer no interesse da expedição e da nossa salvação. Ordenou que Francisco de Issasaga, nosso escrivão, produzisse um documento oficial relatando nossa situação.
Apesar da sorte de termos chegado a uma aldeia pacífica, povoada pela gente generosa de Imara, sabíamos que nossa condição era extrema. Acreditávamos que havíamos descido o rio, deixando a confluência descrita por Delicola dezenas de léguas para trás. Contemplamos e discutimos nossa situação longamente. O capitão falou sobre retornar ao acampamento de Natal. Como era impossível subirmos o rio no San Pedro, ele propôs formar um pequeno grupo para ir até o governador e informar sobre nossa terrível situação, deixando claro que não seria possível levar alimentos para os espanhóis rio acima. De nossa parte, asseguramos que o apoiaríamos em tudo o que ele resolvesse fazer, mas não queríamos ter de voltar até o local combinado com o governador. A medonha fome que tínhamos passado ainda impregnava nosso espírito. O capitão não nos pressionou, mas ofereceu uma recompensa em dinheiro para os 6 homens que se oferecessem para subir o rio em 2 das nossas canoas. Disse ainda que poderiam levar com eles 2 dos nossos escravizados africanos e alguns indígenas de Imara como guias e remadores. Os voluntários levariam cartas descrevendo nossa situação. Os presentes afastaram-se um pouco para discutir a proposta do capitão. Alguns argumentaram que o esforço que levariam para subir o rio os mataria, de modo que nenhuma recompensa valeria a pena. Outros ponderaram que, àquela altura, o governador Gonzalo Pizarro já teria retornado ou ido procurar alimento por si mesmo. Tínhamos descido o rio durante 8 dias. Não éramos capazes sequer de imaginar quanto tempo demoraríamos para chegar, se por milagre sobrevivêssemos. Era suicídio. Mesmo assim, 3 voluntários se apresentaram. Contudo, exigiam que alguns besteiros e arcabuzeiros os acompanhassem. Isso, porém, era impossível. Não podíamos diminuir nossa força de defesa. Além disso, nenhum desses artilheiros demonstrou qualquer interesse em ir. Apesar de toda a diplomacia do capitão Orellana, chegamos a um impasse. A tensão cresceu e tornou-se tão densa quanto o ar úmido que nos envolvia. O capitão poderia simplesmente ter ordenado que alguns homens fizessem a viagem. Contudo, ele tinha um temperamento ponderado. Afastou-se de nós e caminhou em silêncio até as margens do Napo. Continuamos onde estávamos, cada homem com seu próprio pensamento, todos envoltos em dúvida. Os sons da aldeia chegavam lentamente até nós. O barulho rouco das mulheres ralando mandiocas, os gritos das crianças que brincavam, seus pequenos pés patinando na lama. Nós e o capitão sabíamos que, se decidíssemos continuar a descer o rio, não haveria meios de retornar. O que, porém, mais preocupava Orellana era como suas ações seriam interpretadas: insubordinação, motim ou até mesmo traição. A pessoa que ele decidiria seguir as ordens ou desobedecer era o irmão do homem mais rico e poderoso do vice-reino do Peru e certamente uma das pessoas mais influentes de todo o mundo. A reputação do governador Gonzalo era a de um homem violento, cruel, capaz de medidas extremas, famoso por torturar indiscriminadamente tanto os nobres incas como seus súditos menores. A pena para a traição era a morte. Dependendo de como o governador Gonzalo interpretasse as ações
do subcomandante de sua expedição para o El Dorado, o capitão Orellana arriscava-se a colocar o garrote ao redor de seu próprio pescoço. Depois de algum tempo, vimos o capitão retornar lentamente em nossa direção, como se ainda estivesse envolto em pensamento. Ao se aproximar de nós, a certeza da resolução marcava seu olhar. Avisou a todos, com sua calma peculiar, que não tentaríamos subir o rio e esperaríamos em Imara durante algum tempo, à espera de notícias ou de mensageiros vindos do acampamento de Natal. Então ele dispensou os homens, mas pediu que eu e alguns outros de sua confiança ficássemos ainda com ele. Sob o sussurro do vento no teto da floresta, ele deu as suas ordens. Alguns foram encarregados de trazer as ferraduras que estavam armazenadas no San Pedro. Outros deveriam entrar na mata e derrubar árvores. Enquanto esperávamos por notícias do governador, as quais suspeitávamos que nunca chegariam, ergueríamos uma forja para fabricar pregos bem ali, no meio da selva. Os homens se animaram. Sabiam o que aquilo significava. Nós iríamos construir outro barco.